Muito obrigado pela sua audiência. Já estamos de volta aqui pelo seu Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio, com o programa mais Todos pela Amazônia. Afinal de contas, discutir a Amazônia, discutir o progresso da Amazônia é sempre, antes de mais nada, uma coisa muito interessante. Por isso nós estamos aqui com o Daniel Nava, que está falando, está nos comentando, está mostrando para a gente como é que é essa questão da mineração. Daniel, questões ambientais e os avanços da mineração ou a extração mineral como um fator econômico. É possível você ter um equilíbrio disso? E deve ser perseguido isso? É possível e deve ser perseguido. Mas o atual modelo, hoje, ele faz com que a governança do setor mineral seja feita na forma de uma parceria público-privada. Constitucionalmente, o bem mineral é da União. Então, a União ela é parceira de qualquer empreendimento mineiro. Qualquer empresa, seja uma pequena empresa ou uma grande, ela, para funcionar, ela precisa ter a concessão do bem mineral. E essa concessão é dada hoje pela Agência Nacional de Mineração. Então, a Agência Nacional de Mineração ela é parceira de qualquer mineradora que esteja funcionando. E o ente privado, muitas das vezes, lhe é cobrado exclusivamente as questões tributárias. As questões relacionadas ao meio ambiente, as relações sociais envolvidas, você tem outros ministérios que vão trabalhando, né? Infelizmente, dentro dessa relação de governança, você tem setores que não conversam. E só vão conversar mediante o Ministério Público, quando a coisa já está, quer dizer, ela já está judicializada. Então, isso, para o setor, ele é duplamente inimigo. Primeiro porque você não consegue fazer um controle ambiental razoável nessas atividades. Por quê? Porque quando você faz o licenciamento, você pede o licenciamento, lhe é cobrado uma série de documentos. Mas se a FUNAI não vai e não avalia, que é o órgão, por exemplo, do componente indígena, se o IBAMA ou se um outro órgão ambiental não tem, né, dentro da relação, vamos pensar na esfera federal, o ICMBio, tem dificuldade de fazer as suas avaliações, ou não conversa. Cabe aqui ao Estado, muitas das vezes, assumir, porque o impacto normalmente é um impacto local, regional. Então, as grandes minerações, as pequenas minerações são licenciadas pelo Estado, através do IPAM, que é o órgão que eu milito como analista ambiental. E quando você chega dentro dessa relação, você percebe que muito daquele processo que está ali, ele está perfeitamente instruído, tem as documentações, mas quando você vai na prática, quando você vai fazer o licenciamento e transformar esse licenciamento na grandeza do que é o controle ambiental, que o licenciamento não é só licenciamento, é licenciamento, você tem um monitoramento, você tem a fiscalização. Não adianta o técnico ambiental ir lá e fazer lá as relações que são do ambiente, se o agente da Agência Nacional de Meio Ambiente não for lá, aliás, da Agência Nacional de Mineração, não for lá fazer a parte dele. Então, muitas dessas questões não são feitas sequer em conjunto, poderiam ser feitas em conjunto. Então, há uma distância muito grande dentro dessas instituições. E, da mesma forma, tem faltado às grandes corporações da mineração um envolvimento maior com o município que é produtor. Eu estou fazendo essa pesquisa do programa de tese em 2 municípios, tanto o município de Altazes como no município de Presidente Figueiredo. E, para minha surpresa, eu tenho 25% da minha amostra que eu pesquisei que sequer sabe que tem mineração em Presidente Figueiredo. Quer dizer, como é que uma população que convive com a mineradora há 40 anos não sabe da existência? Eu pesquisei ali professores. Mas porque ela é isolada? Não, porque ela talvez não participe do dia a dia do município. E essa é a tese que eu tenho defendido. Se os grandes empreendimentos mineiros, né, a gente está falando do setor mineral, se eles não participarem do dia a dia, não forem cidadãos como o município minerador precisa, que é o que nós chamamos de governança socioambiental local, as pessoas não vão saber, né, da importância. Por quê? Porque elas não conseguem identificar que aquela quantidade de investimentos, né,
de receitas, que o prefeito, imposto, né, que recebe, que o Estado que transforma, claro, ela não consegue visualizar isso, que isso sai da mineradora. E aí, quando eu pergunto você, né, qual é a significância da mineração, ela não tem significância nenhuma. Tanto faz ela tá lá, né? como Ela não, sabe muito mais claro, do que sai na mídia, dos problemas, das tragédias, dos acidentes, do que efetivamente a construção do dia a dia. Então, eu penso numa mineração que respeite essa linha. E aí, isso faz com que, primeiro, ela tenha uma excelência na questão de segurança, saúde dos seus empregados, né? Então, você tem todo um programa, um sistema de gestão ambiental efetivo, um sistema corporativo, né? Sistema de gestão integrado, que envolva, além disso, as responsabilidades sociais, enfim. Isso tudo remete a alguma coisa que a gente não visualiza. E isso não está previsto nem no licenciamento ambiental e nem no licenciamento mineral. Então, isso precisa ser incorporado, que é o que a tese está trazendo. A gente está trazendo algumas recomendações, né? A defesa deve ser ainda nesse ano, e a expectativa é que essas recomendações possam se tornar, por exemplo, normativas, né? Mas uma coisa simples que nós poderíamos já diminuir bastante com eficiência é, por exemplo, que é uma das recomendações, que ao invés do antigo DNPM, Agência Nacional de Mineração, fazer toda a gestão, né, do setor mineral, ela poderia repassar aos estados e municípios a gestão mineral, por exemplo, de argilas, de areias, aquilo que é da construção civil e que tem ali, ela é muito rápida. Né? Essa mineração ela é muito rápida no aspecto da pesquisa. Que possa ter até instrumentos mais e que tem ali no seu dia a dia, né, do plano diretor daquele tanto município. O Estado quanto o município tem. Aquilo está no dia a dia do município. Mas não, tudo isso é controlado, depois você tem o Estado que faz o licenciamento, enfim. Se você consegue realmente pegar aquilo que foi na previsão do Sistema Nacional de Meio Ambiente, quando ele foi pensado, ele pensa no princípio da descentralização. Então, se você leva para o município, seja ele minerador ou não, a prerrogativa das discussões do que ele quer, da forma que ele quer, mesmo um grande grupo, ele sabe, né, ele saberá ali investir naquilo que... Né, eu vejo alguns exemplos. Um município paraense, ele pegou os 5 primeiros anos de receitas advindas da mineradora e colocou na erradicação, por exemplo, do analfabetismo. Ele tinha uma população de 20% da população daquele município que eram analfabetos. E com aquele dinheiro, né, zerou em 5 anos isso. Então, é você pensar a mineração não no modelo da forma que ele está, porque na forma que ele está, a fiscalização, quando a receita bate e cai naquele fundo, né, ali naquele baú, o prefeito sabe, o secretário sabe, o governador sabe, mas a sociedade, se ela não participa dessa receita, no sentido até de falar, olha, a gente está precisando aqui, né, a gente tem essa deficiência em saúde, a gente tem essa deficiência em educação, nós temos problemas com a questão de infraestrutura. Então, se isso for realmente pensado, acho que a mineração dá um pulo, né, do que apenas ser o que a gente se chama, dentro da literatura, de um enclave. Ali é muito perfeito, ali dentro todo mundo ganha muito bem, faz muito bem, só que quando você vai ver, você tem ao lado um bolsão de pobreza, com IDHs baixíssimos, né, e que isso... Que ainda morre de diarreia, que ainda tem a questão da dengue, que é atacada pelo chikungunya, que tem problemas com analfabetismo. Eu tenho sempre me colocado muito nessa questão, quando eu penso na questão mineral, 2 municípios que nós sabemos que são os principais aqui no Amazonas, que é Presidente Figueiredo e Iquari. Eu fico pensando que eu não entendo muito por que esses 2 municípios não são exemplos para os outros municípios do Amazonas e para o resto do Brasil, como municípios modelos, no aspecto do que tu colocaste agora. Essa questão de por que não erradicar o analfabetismo? Por que não erradicar determinadas doenças nesses municípios? Assim, atuando de forma direta. Entendeu? E aí eu fico pensando, puxa, eu acho que ainda falta alguma coisa. E essa é a discussão que a gente chama de governança. Quer dizer, o governo, as instituições, elas fazem as suas partes legalmente instituídas,
mas nós precisamos avançar, porque do formato que está, né, a empresa ela é alguma coisa que produz uma economia muito forte, aquele município minerador. Eu tenho municípios no país, né, que ganham bilhões, um município de pouco mais de 200, 300 mil habitantes, que ganha bilhões nas suas receitas advindas do setor mineral. E isso, né, precisa ser equacionado, porque ao lado desse município tem um município com a mesma população, mas que não recebe os repasses dos fundos de participação desses municípios. Vivem com aquilo ali. Então, nós não podemos deixar com que essas ilhas, né, funcionem. Esse formato ele é insustentável. Agora, se você... que essa é a proposta da tese. Bom, se é insustentável, eu vou contrapor a isso de que forma? Pensando uma mineração, uma governança que pense o local e atenda também os interesses nacionais e internacionais. Legal. Daniel, eu espero que a gente tenha contribuído aí para um pouco mais de conhecimento do nosso internauta. E para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que com certeza com esse assunto a gente leva a tarde, a noite, a manhã toda, mas eu precisava saber da tua opinião, para a gente finalizar, coisa de 1 minuto, sobre a questão da BR-319. Nós temos aí uma nova perspectiva também, todo mundo, governo federal, governo estadual, dizendo que a BR-319 agora vai sair. Já ouvimos essa história há bastante tempo, já temos muito histórico dessa história de que agora vai sair. Na tua opinião, vai sair ou não vai? Olha, eu como amazônida, eu tenho famílias que moram fora. E a passagem aérea é algo que eu não desejo a nenhum inimigo. Claro. Então, você só tirar férias, ou querer visitar a família e ficar na dependência de uma passagem aérea caríssima, onde você às vezes vai para a Europa mais barato do que você sai daqui de Manaus para ir para um outro local dentro do próprio Brasil, é algo de um desrespeito da população muito grande. A 319, ela tem... eu não vejo problemas ambientais significativos no processo de licenciamento dela. O Estado já licenciou sobre o aspecto que tem condições. Eu não vejo problemas de engenharia para fazer a pavimentação e a recuperação disso, então não é um problema técnico. É um problema hoje de equacionar a questão política e a questão econômica. Ou seja, quem paga essa obra, se é o Estado, se é o município, se é o governo federal, se é recurso que vem a fundo perdido, enfim, e equacionar a relação política, porque ela como as questões da Zona Franca, elas ficam sempre num patamar do discurso político, sem equação. Era como a gente falava da questão da seca no Nordeste, enfim. Então, as soluções existem, utilizar-se da inteligência e das nossas representações, né, que a gente espera que iniciem os seus mandatos com um formato diferente da atuação e que possam colocar, né, todas as suas plataformas, né, de eleição, possam colocar em prática na representação do Estado. Eu lembro num discurso que fala: nós somos poucos e moramos longe, mas eu acho que questões como a 319 são questões, para mim, já superadas. Né? O que nos falta, eu não vou falar que é vergonha na cara, mas é outra coisa. Eu quero saber se você acredita que sai agora ou não. Eu vejo que... Torcer, todos nós torcemos. Eu vejo que... Se tu acredita. Eu vejo que quem tem competência, quem teve competência para abrir essas estradas, que são os governos militares, e o perfil hoje de um governo que a gente tem com grande experiência militar, nós não teremos problemas técnicos na construção e pavimentação dessa estrada, até porque as nossas melhores estradas foram construídas pelo próprio Exército. Então, se o problema for a relação de empreiteiras, o próprio Exército tem capacidade de exercer isso. Agora, quem vai fazer e o dinheiro, eu acho que existe, e para nós, amazonenses, né, e amazônicos como eu, é uma saída extremamente importante. Porque... Daniel, tu acreditas ou não acreditas que vai sair agora, Daniel? Olha, eu não tenho previsão. Você tá querendo que eu acerte na loteria esportiva. Eu tenho a expectativa. Agora, a mesma questão é com relação ao setor mineral.
né, sem uma credibilidade, sem instituições que nos mostrem com clareza que nós temos capacidade de transformar essa estrada e não fazê-la dela um vetor, né, de degradação ambiental, transformando ela numa estrada-parque, como ela já é, com as unidades de conservação funcionando como ela já foi pensada pelo Estado, o Estado já avançou no processo de licenciamento. Eu preciso trazer o Daniel aqui para a gente conversar especificamente 319 sobre 319, porque tem a questão da proposta de ferrovia, tem a questão da estrada-parque, alguns dizem que não pode ter estrada-parque, não sei o quê. Então, esse assunto, mas eu quero... Já não definiu ainda se ele acredita ou não. Mas para a gente encerrar realmente agora, Daniel, eu queria só saber da... eu não sou de fugir de resposta. Pronto, tá? então mas assim, como não está na minha caneta assinar, se tivesse na minha caneta, ela já estava aprovada. Tu acreditas que vai sair agora? Eu como qualquer um de nós, eu torço para que saia, né? Daniel, eu não estou perguntando se torce ou não, Daniel. Eu quero saber se sai ou não sai. Eu espero que sim. Okay. Espero que sim. É claro que isso. Daniel, 1 minuto agora para deixar as pessoas, principalmente o pessoal do interior, que aí também nos acompanha, e a gente agradece a audiência do internauta do interior. Nós temos a previsão de uma grande enchente em Manaus, grande enchente no Amazonas de modo geral? Olha, eu não tenho hoje essas informações, devem ser buscadas no centro hidrológico que o Estado tem dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Eu como estou licenciado, eu não tenho acompanhado nesse ano a relação das cheias. E do próprio Serviço Geológico também, são as duas instituições que acompanham, né? Pelo que eu sei, eu acompanhei na primeira previsão. Nós temos alguns municípios que estão naquele estado de alerta e principalmente também já começando a entrar naquele estado de emergência. Como eu não estou acompanhando nesses últimos meses essas informações, então seria leviano de fazer uma projeção. Mas essas duas instituições têm essa possibilidade de oferecer a informação em tempo real hoje, porque avançou-se muito. O Estado hoje tem ferramentas para acompanhar em tempo real essa questão. Isso é uma coisa muito importante. Bom, Daniel Nava esteve aqui com a gente, conversando sobre BR-319, sobre mineração, sobre novos negócios, e a gente agradece demais a participação dele, e eu particularmente prometo trazê-lo de volta para a gente conversar sobre a 319 e também essa questão, Daniel, que eu acho que é fundamental para o estado do Amazonas, que é a questão mineral, do ponto de vista desse aproveitamento. A gente também tem outras discussões, que é a questão, por exemplo, da mineração em terras indígenas. Muitos defendem, outros acham que não. Isso é uma defesa que eu faço. Eu faço uma defesa de mineração em áreas indígenas e será um prazer discutir essa questão. Então isso é só para mostrar para o nosso internauta que nós temos muitos assuntos a serem discutidos e o programa Todos pela Amazônia também tem essa proposta de trazer temas importantes, temas com especialistas para a gente ouvir, saber, aprender um pouquinho mais e conhecer a realidade do nosso estado. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Calbi. E a gente agradece mais uma vez ao nosso internauta e com certeza nós vamos nos ver no próximo programa. Até lá.